Oi, gente! Esse é o Não Pode Pensar, o podcast onde pensar demais é proibido e rir é obrigatório. Eu sou a Jane. E eu sou a Roberta. Aqui a gente conversa, a gente ri, fala umas besteirinhas e ainda mete um tarôzinho no final. E hoje estamos aqui no Telemark, a gente no podcast Não Pode Pensar para falar sobre idiomas, garotinha, idiomas. Você é de que time? Você é do time que entende tudo, que trava geral na hora de falar? É do time que mete a cara mesmo, errando? Ou pensa que, por exemplo, aprender idioma é sobre língua ou sobre coragem? Que time você é? Eu acho que eu sou do time que mete a cara. Eu acho que, pelo fato de estar aprendendo já meu quarto idioma, deu uma desencanada na hora de falar e meter assim, sabe? Só vou. Às vezes eu falo assim, que nem, né, alguém, sei lá, uma criança de 3 anos de idade, mas aí eu nem me importo muito assim, porque na minha cabeça eu coloquei que eu sou a pessoa que estou tentando me comunicar com a outra. E a outra pessoa, por exemplo, não sabe, né, ou meu idioma, ou enfim, outra língua. E daí eu tiro esse peso, sabe? Sim. E eu só falo. O final é se comunicar. É tentar se comunicar. Menina, é isso, é hablar e ser entendida. Por mais que você falou que você parece uma criança de 3 anos falando, pior que quem nem fala, né? Que eu mesmo não falo. Eu fico muda. A gente já viu isso pessoalmente, inclusive nas viagens que a gente fez. Eu me viro, mas assim, eu vou pedir coisa errada com certeza. Lembra do bocadinho que eu pedi na Espanha? Sim, sim. Mas eu acho que é assim que a gente vai aprendendo, né? Que é... Eu lembro que o meu primeiro idioma, eu acho que foi inglês. Eu acho que a gente tem muito contato, né? Na escola. Pelo menos na minha escola tinha inglês ou espanhol. E espanhol pra mim era... eu já sei RBD, já tenho um básico aqui. Sei que realmente, Sim. quando eu fui aprender mesmo espanhol... É outra coisa, assim. É tão complexo quanto aprender português. Então, a gente sabe que é um idioma que vem do latim, então a gente tem essa facilidade de entender, porém... A gente sabe, eu não sabia não. Isso aí pra mim é novo. É sério? É tipo francês, Sim. português, espanhol... No momento vai... italiano. Vem tudo de uma raiz do latim, que daí tem várias palavras que, enfim, que a gente acaba entendendo, porém falar, né, hablar, é mais difícil. Sim. Então, a gente tem... Por isso que eu fui pelo espanhol, eu tenho uma facilidade também de aprender o italiano, eu já sei ler em italiano. Então, mas formular a frase que é o mais complexo, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tô aprendendo agora o alemão e é de uma raiz germânica. E daí é outra raiz, é outra coisa, tem, vamos dizer, palavras, tem letras que a gente não tem no português. Então é muito difícil reaprender isso, porque vem daqui, velho, é Vem muito difícil. Da garganta e tal. Então, Só assim, sei tem nine. coisas... nine, exato. Nine. Mas... nine. Eu acho que tu eu acho que foi uma palavra que tu sabia falar melhor que eu em alemão, que Benny te ensinou. E tu falou e eu fiquei... Eu acho que era Feliz Ano Novo. Que daí eu também vou estar sabendo falar agora. Mas eu lembro que ele me elogiou. Ele falou, nossa, Foi. que... E ele, não, Roberto, não é assim não, é assim. Eu, como assim? Entschuldigung. Mas eu lembro que no inglês sempre teve... É porque no Brasil a gente tem influência muito grande, né? Dos Estados Unidos, das músicas pop, e enfim. Sim. Dos filmes também. Então, acho que o inglês sempre foi muito presente, sei que é difícil também. Eu realmente tive que aprender o inglês eu acho que quando eu estava aprendendo no meu mestrado espanhol, foi quando eu tive que desenvolver o inglês. Eu já tinha feito cursos antes de inglês, eu já tinha feito, mas não era fluência. Sim. Porque a gente faltava... até no curso do Ravi Carneiro, não foi? Que a gente Isso aí foi quando eu gostei, inclusive. Foi aí quando eu gostei do inglês, porque ele conta história sobre a cultura, sobre por que isso é isso, expressões. Ele não fala claramente sobre metacognição, mas ele fala muito como você aprender a gostar. Assim. Mas eu vou explicar, gente. Mas... Pare tudo. Metacognição.
a metacognition, you know, when you... How can I explain this? I know! I totally know! Mas de alguma forma, porque eu acho assim, na metacognição também fala muito, quando você aprende uma expressão em um idioma, por exemplo, uma frase, você só aplica essa frase em outros momentos. E daí o seu cérebro, ele não pensa tanto, ele não traduz, porque, por exemplo, quando eu vou falar alemão ou inglês, às vezes o normal da gente é a gente traduzir, a gente vai do nosso cérebro pro português e tenta traduzir pro inglês. Mas às vezes não faz sentido, né? Então, basicamente, a metacognição fala, aprende essa sentença. Aprende essa frase aqui e usa essa frase, né? Essa estrutura. Exatamente. Porque daí você vai acabar... Inclusive, foi minha professora de inglês maravilhosa que me introduziu a esse mundo. Se ela estiver escutando aqui, perfeita, Jo. E é mais fácil porque o seu cérebro ele não precisa pensar tanto. Ele só vai lembrar dessa frase e vai colocar. Por exemplo, aqui na Alemanha, eu uso muito o Ich möchte, que é tipo, eu gostaria... por exemplo, sei lá, de hambúrguer, eu gostaria de falar com você, eu gostaria de... E eu já aprendi isso, então na minha cabeça eu não preciso pensar em português, eu gostaria, e colocar ich möchte das, entendeu? Então, a metacognição fala... Tipo no inglês que é I'd like to. Exatamente. Você aprende isso... E, claramente, eu acho que pra mim, por exemplo, na minha forma de aprender, eu sei que eu preciso... ler, eu preciso escrever para dar esse reforço na cabeça, porque se só é por conversação, eu vou esquecer, eu não consigo fixar na cabeça. Então, eu sempre tô com meu caderninho, aí, às vezes, a minha professora fala bastante, Roberto, já expliquei isso aqui para você. Eu falei, mas eu não anotei. Né? Então, como eu não anotei, não tá aqui. Perdão, me perdoa. Mas, basicamente, é isso, assim, quando eu fui pra Espanha, eu fiquei no Airbnb, né, eu acho que por um mês, alguma coisa assim, com uma polonesa, com um casal, assim, de polonês, e daí ela não falava espanhol, só falava inglês. E eu tinha que me comunicar com ela. Então, eu acabei na Espanha também melhorando o meu inglês e o meu espanhol, né? Meu espanhol eu já estava mais desenvolta no espanhol, eu já tinha feito curso, eu já trabalhava, né, em espanhol, então eram áreas que eu já praticava muito, né, o espanhol, e lá vivendo foi só outra uma realidade, imersão, assim. né? Uma imersão ainda mais na língua e tal, que facilitou ainda mais a fluência, mas o inglês realmente foi conhecendo essas pessoas. Exatamente, porque daí na Espanha eu conheci muito estrangeiro. Então, sei lá, italiano, polonês, alemão. Então, assim, essas pessoas falavam inglês. Então, ou seria o inglês, ou, né? A língua comum entre vocês. A língua comum, exatamente. E como é que eu ia paquerar naquelas? Mas... e foi isso. E foi meio que nessa necessidade, né, que eu me desenvolvi. Daí, depois disso, claramente, eu senti que eu precisava, também por causa da minha área, né, precisava desse inglês mais profissional e tudo isso. E daí eu fui estudando by myself e também fui estudando com a minha professora particular. Porque, sei lá, tem expressões que eu não sei ainda, né? Tem expressões que, por exemplo, no trabalho, para você até entender, e, enfim, e tudo mais. Mas, assim, sem essa pressão, sabe? Sem a pressão de tem que falar, sem sotaque, tem que falar desse jeito. Velho, tem que escutar espanhol falando inglês, tá? Tem que escutar. Acho. Pra daí perder. No meu caso, eu acho que eu tenho muita crença limitante, porque eu consigo escrever, consigo ler bem o inglês, o espanhol também, razoavelmente, mas não consigo falar, cara. No trabalho, inclusive, ia tentar falar e ficava vermelhaça, tá ligado? Todo mundo começava a rir, não, tipo, me zoando, mas tipo, meu Deus, como assim? Tipo isso, tipo...
Não na maldade. Sim. Não na maldade. Lá nos Estados Unidos também, quando tu tava do lado, deixava tu. Aí quando tu não tava, eu era obrigada a falar. Aí eu falava, ou tentava minimamente me comunicar. As pessoas. Dava pra ver que as pessoas às vezes não entendiam o que eu tava falando. Lembra que a gente tava no aeroporto, e aí eu acho que é com sotaque, ou é gente filha da puta. Porque no aeroporto a gente foi perguntar onde é que tinha um Starbucks. E o cara ficou. E a gente falava normal, Starbucks, sei lá. A gente falou certo. E ele zoando, mano. Sei lá, só pode ser filha da puta. E foi um funcionário do próprio aeroporto. Acho que tudo isso me deixa insegura. Fico pensando que a pessoa não vai me entender, que eu vou falar errado, que eu vou pagar um mico ali, passar vergonha e tal. E mexe também com o lado meu, que tipo assim, do jornalismo, da escrita, da fala, pra mim eu tenho que falar sempre muito bem, escrever muito bem. Eu tenho que ser entendida, porque se a pessoa não me entender, o erro vai estar em quem tá verbalizando, né? A mensagem, exatamente. E aí eu simplesmente não falo, eu fico muda mesmo. Fica sorrindo e acenando. E acenando. E falando yes. Lembra que teve uma vez que eu falei, não, falaram comigo, eu só fiquei, yes. Yes, of course. Of course. Yes. Sure, eu sou assim no alemão. Yeah, genau. Yeah. Eu super... É isso. Eu super entendo. É porque eu acho que, assim, não é muito normalizado na vida adulta a gente errar, né? Porque geralmente se a gente erra, tem justamente essa recepção, né? Que são pessoas julgando, são pessoas rindo. Mas assim, quando, por exemplo, eu tô aqui e eu falo, porque eu também já vivenciei isso, né? Por exemplo, na Espanha, quando as pessoas, né, da língua espanhola falam inglês, velho, o sotaque... Eles só falam e a gente, no final, demora pra entender, mas a gente entende. Entende, e tá tudo bem. Eu acho que um caso muito legal de se falar com relação ao sotaque e preconceito é o caso da Sofia Vergara, acho que é esse o nome, que é uma atriz latina. Lembra dela em Modern Family? Lembro, perfeita. Maravilhosa! E ela tava numa entrevista esses dias e o pessoal falou... Esses dias, não sei se foi realmente esses dias. Mas ela começou a falar do sotaque dela. E ela tem histórias também falando do sotaque dela, de pessoas que não entendem por causa do sotaque dela latino. Mas, tipo, dá pra entender, cara. Dá. E sei lá, eu acho que é muito regionalização também, do jeito que tem no Brasil, que você tem os sotaques de diferentes lugares do Brasil, também tem sotaques de diferentes lugares do inglês. Quando a gente foi pra Malta, o inglês que estavam falando lá era um inglês meio... diferente. Do sotaque deles, diferente do sotaque deles. E a gente tentava entender, tudo bem, a gente não conseguiu exatamente entender tudo, beleza. Mas vão ter essas diferenciações, acho que não tem um negócio único. Com certeza, sim, com certeza. Eu lembro porque quando eu comecei a aprender espanhol, eu comecei a aprender espanhol da Espanha, não o latino-americano. Latino-americano. Yes, latino. Latino. E daí, whatever. Whatever. Quando eu comecei... Socorro. Mas quando eu comecei a trabalhar... eu lembro que o pessoal falava o espanhol da Argentina. E eu lembro na primeira reunião, eu não entendi nada. Eu falei, gente, eu falei na entrevista que eu sabia falar espanhol. E eu não entendi nada. Porque eu sinto também, não sei, né? Vai com meus colegas argentinos, mas que eles falam um pouco mais rápido, eles usam também um pouco mais de gírias. E pra mim foi muito difícil entender. E pra, enfim, me acostumar, né? Mas depois que me acostumei, eu senti muito essa diferença do espanhol da Espanha e o espanhol da Argentina. E daí, eu comecei a trabalhar também com os colombianos, que eu achei super mais tranquilo. Mas... Nossa, foi o contrário. Eu fui completamente oposto. Sério? Assim que eu entrei, eu achei porque a gente aprendeu com o RBD, que é mexicano, né? Da nossa versão mexicana. Sim. O argentino eu achei muito mais tranquilo de entender. E quando veio uma colombiana pro meu time, inclusive, meu amor, te amo, foi muito difícil de entender ela. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente conseguiu. Qualquer coisa eu perguntava pra ela de novo. Falava, não tô conseguindo entender, vale. Aí ela repetia de um jeito.
que me fazia entender e tal. E a mesma coisa eu, quando eu falava de um jeito, porque eu falava em português, né? Eu entendia o espanhol, mas eu falava em português. Sempre falei em português, só quando eu me arriscava muito. Aí eu tentava um portunholzinho ali. Mas dava pra gente se comunicar. E eu acho que, assim, falaram pra mim também, olha, se você não fala, não tem problema, o idioma aqui não é uma barreira. Então eu já entrei com esse pensamento de, tudo bem, então eu não falar. Eu caí de paraquedas primeiramente no time que era totalmente brasileiro, mas depois teve mudança de time, aí vim com uma líder argentina e com outras pessoas da Argentina e essa pessoa que era colombiana. E tinha pessoas do México também. Do México também era muito difícil, mas eu acho que era porque ele falava muito rápido. E, mano, era muito difícil acompanhar. Mas no início, realmente eu pensei, putz, não tô entendendo nada. Mas vou conseguir. E acho que foi com o tempo, porque também foi um outro tipo de imersão que a gente teve nesse trabalho. Sim. Porque a gente teve muito contato com essas pessoas de outras línguas, outras culturas e tudo mais. A gente começou a aprender de fato e a gravar algumas coisas, pelo menos o listening tá em dia. Pois é. E daí tem as pessoas que falam, não, eu sou fluente em espanhol, né? Aí eu falei, gente, vamos lá. Eu super entendo que é uma língua muito close. Gente, o que tá acontecendo? Muito, muito perto do português, mas... É muito perto? Muito próximo, perto. Muito próximo, tá bom. Eu sei que o espanhol é um idioma muito próximo do português, mas tem muitas diferenças, né? Tem muitas diferenças nesses idiomas. Não, teve uma vez que eu falei assim, que eu tava com vergonha, aí eu... Embaraçada não tem nada a ver, embaraçada é grávida. Sim. Não é? Sim. E tem várias coisas também, diferente do espanhol da Espanha e do espanhol da Argentina, por exemplo. O que eu fiquei mais assim, que é polêmico, vou aqui falar, mas é polêmico, que é o correr, né? Correr. Correr. Não, correr é pegar, né? Puedes como correr algo, correr la botella de algo, por ejemplo. Corre lá. Porém, corre lá. Pega. Pega ela. Só que o que acontece? Gente. No espanhol da Espanha, isso é pegar. Na Argentina, é fuder. Ei, que isso? Aqui é um podcast de família. Perdão aí a todos. Porém, eu comecei... Agora, imagina. Porque eu sempre falava, porque eu estava acostumada a falar dessa forma. E quando eu tava apresentando, eu lembro que eu estava apresentando um projeto do Figma, aí eu falei, corri isso de esta página e daí eu só vi a cara das pessoas. Assim. Aí eu fiquei, gente... Aí daí depois eles me explicaram, eu fui entender, e enfim, tudo mais. Mas foi dessa forma que eu fui aprender no trabalho. Era igual eles falando o quê, né? Cu 1, cu 2, cu 3. Pronto. Aí o que? A quinta série instalava. O brasileiro ouvindo o quê? Era Q1 de quarter, né? De quarter. Exatamente. Q1, Q2, Q3. E eles falavam Q1, Q2, Q3. No cu. Cu com cu. Gente. Era difícil ouvir sem rir. Rir. Mas não tá errado. É só a quinta série brasileira realmente se instaurando, fazendo a gente rir e pensar em coisas que a gente não deve pensar. E uma coisa também que eu refleti muito, também tendo essa experiência trabalhando com o pessoal da América Latina, eu senti também que os brasileiros, eu acho que somos assim, quando a gente entra no país, a gente é muito adaptável. Pelo menos, vamos dizer, experiência aqui própria, né? Não vou dizer todo mundo. O brasileiro, ele precisa se adaptar que ele tá em todo canto, meu amor. Exatamente. Então, eu sinto muito que quando eu tava no trabalho e tal, eu falava bem mais espanhol do que eles falavam português. Porque tinha essa troca também lá, né? O que é que vocês acham de aprender português também e tal? Mas todas as vezes, essas reuniões, eu falava espanhol. Então, era dessa forma. E tanto quanto eu estava, no mestrado, eu também tinha que falar espanhol, porque era espanhol e inglês. Algumas aulas. Então, assim, de qualquer forma, o inglês tinha que desenvolver lá, sim ou sim.
Mas depois que eu dominei o inglês, eu até lembro que um colega meu da Holanda, que eu tava falando com ele e tal, que o pai dele era professor de inglês. E ele falou, você fala inglês perfeitamente, eu consigo entender. E ele falou, eu acho que a fluência é sobre isso. É quando você fala alguma coisa e a outra pessoa entende. É isso. Claramente, possa ser, por exemplo, eu não sei uma palavra em inglês, mas eu sei como explicar o que eu quero falar no final. Então, a palavra tá aqui, eu fico, tá, eu não sei como se chama, não sei, cidade, mas aí eu falo, sabe o país? Aí não é o país, não é o estado, sabe? Então eu vou, conto uma história e chego ali e a pessoa entende. Então, talvez não seja tão direta, porém as pessoas entendem no final. I hope so. Assim como o português, tem palavra que a gente não vai lembrar na hora, vai esquecer, a gente vai tentar sinalizar qual que é a palavra ali. Inclusive, eu sei de tudo isso, internalizo tudo isso, mas infelizmente na hora eu ainda não falo. Exatamente. Mas, por exemplo, da metacognição que eu tava te falando, que é basicamente, tipo, pensar sobre o próprio pensamento. Isso é, tipo, basicamente metacognição, que é justamente como a gente aprende as coisas mais fáceis, tentando reduzir o cognitivo, vamos dizer, os processos cognitivos da nossa cabeça. Aí foi o exemplo que eu te dei das expressões, e daí eu tô tentando utilizar muito isso no alemão. E daí é por isso que eu tô tentando aprender frases, blocos de frases, para eu aplicar no cotidiano. E daí é isso que eu tô tentando fazer. E também tentando melhorar o inglês, porque no inglês, como é agora o meu profissional, né, como eu escrevo também e tudo mais, eu sinto a necessidade de melhorar. Mas eu já falo com minha professora, às vezes eu erro coisas básicas, assim, gente, de verbo to be, tudo bom? Mas não é algo que me deixa travada. É uma coisa que, inclusive, o meu namorado fala, tu até às vezes fala rápido demais em inglês. Eu fico, gente... Eu falo rápido em português e eu falo... E é isso. E também outra coisa que eu tava sentindo se você não treina os idiomas, você vai perdendo um pouco da fluência também. Porque minhas amigas, inclusive de Barcelona, vieram aqui e eu senti um pouco mais de dificuldade para falar espanhol do que antes. Porque antes estava no meu cotidiano, eu escutava. Então, uma coisa que eu faço muito é música, tentar entender letra de música, falar também, tipo, toda vez eu mando mensagem para minhas amigas e tal, falar o espanhol, para não perder essa... Eu acho que você nunca vai, tipo, perder todo o conhecimento, mas eu acho que vai ser mais difícil para você falar. Sim, é que assim, como falam que a memória é um músculo, né? Se você não exercita, você vai meio que atrofiando ali, pelo menos aquele conhecimento que você não tá mais exercitando, não tá mais relembrando e tudo mais. Tem que ir relembrando, tem que ir praticando, pelo menos de vez em quando, pra você não esquecer aquilo que você aprendeu. Existe certa memória muscular, mas você perde a fluência. Se você não pratica e tudo mais, acaba perdendo realmente a fluência. Por isso que existem grupos de pessoas poliglotas que quando vão praticar, é tipo assim, uma falando em um idioma, a outra falando em outro, outra falando em outro, falando em outro. Porque aí eles vão se ouvindo e praticando todos os idiomas ao mesmo tempo. Exatamente. Muito bom. E daí, eu acho, por exemplo, que eu percebi a fluência quando eu também tive feedback dos meus amigos, né, que são nativos de, sei lá, do espanhol, de inglês, que falam, velho, entendo você perfeitamente, é isso aqui. E quando eu me senti muito confortável, que, por exemplo, eu viajo para um país, eu sei que eu consigo me virar, sei lá, na Espanha perfeitamente, porque, enfim, consigo entender e tal. Mas aqui, por exemplo, na Alemanha, eu sinto um pouco mais de dificuldade. Até para, sei lá, pegar um transporte público. Eu sinto ainda essa trava um pouquinho aqui, porque, sei lá, por exemplo, na Holanda, eu sei que no inglês eu me viro. Todo mundo fala comigo em inglês, mas aqui na Alemanha tem muitas pessoas que não falam inglês. E eu vou pedir alguma informação e daí fica aquela cara, né? As caras se olhando e daí não sei quem, né? E daí eu tento falar, aí eu tento mostrar no celular e tudo mais. Mas eu senti que eu já evolui bastante. O meu A1 está de prova, porque eu entendo mais que falo. Mas eu entendo muito agora. Antigamente, gente, eu não sabia nem o que era um viguete. Eu não sabia nem o que é, tipo assim, como é que tá você.
E eu falava, velho, eu nunca vou aprender esse idioma. Nunca vou aprender esse idioma. E quando eu comecei a entender a lógica, um pouco da gramática, porque eu fiz 2 meses de alemão com uma professora particular e me ajudou bastante. Inclusive, essa falava alemão. Eu falei, amor, vamos aqui falando um pouquinho aqui português, porque o meu alemão não é nem A1 ainda. Mas... O que é A1? A1, vamos lá, é você saber se apresentar. É você falar da sua família, você falar... nível básico. Isso, é um nível bem básico. Bem básico. É tipo, você sabe um pouquinho dos números, você sabe... Vamos estar traduzindo aqui que é A1 é o nível básico do idioma. É, o nível super básico, perdão. É isso, mas eu tenho esse nível básico, eu sei me apresentar e pedir comida e ser educada, né? E ser educada, o mínimo. Sim. Mas é isso, assim. E daí foi justamente aí que eu aprendi a fluência e seu caminho. E daí eu perdi também toda a vergonha que eu tinha antes de falar inglês, de falar espanhol. Foi-se. E agora eu tô nessa batalha, né, do alemão. E eu tô louca pra aprender logo alemão, porque o meu próximo idioma é italiano. E é a língua que eu sou apaixonada. E eu tô, assim, com muita ansiedade de aprender esse idioma. Então, inclusive, geralmente eu sempre aprendo 2 idiomas ao mesmo tempo. Mas como o italiano, eu queria ter esse momento especial. E eu acho que eu ficaria bem mais envolvida. Um momento a sós com o italiano. A sós, italiano, passar um mês na Itália, e sabe? Sim. Eu acho que o alemão é mais pesado. E eu acho que eu queria dar prioridade pro alemão. E é por isso que eu falei, se eu colocar o italiano aqui, eu vou pro italiano, eu não vou ficar no alemão. Então, eu quero que o alemão seja o idioma que eu vire poliglota. E é isso. Sim. Então, a comunicação não precisa ser perfeita. Ela precisa ser funcional, você precisa ser entendida. Exatamente. E às vezes vai ter... Gente, às vezes, quando eu falo em português, as pessoas não me entendem. Então vai ter momentos também que isso vai passar em outro idioma. É só você também... Acontece. É só você tirar esse peso de... Gente, é a primeira vez que você tá fazendo algo novo. Você tá tentando se comunicar. É você que tem esse conhecimento mínimo para a comunicação existir. Então, assim, eu penso em tudo isso. E daí eu tiro todo esse peso de vergonha e falo. Aí, se as pessoas rirem e tal, eu fico, gente... Quem é a poliglota aqui? Aí aparece outra pessoa falando, sou eu. Eu. Fala bem melhor que eu, né? Mas assim, é isso, é sobre a vida. Será que um dia eu estarei nesse nível de conforto ou confortável com desconforto ao falar, mesmo sem saber falar totalmente, outro idioma? Sim, com certeza. Okay. Vamos estar aguardando esse momento aí, depende muito de mim também. E aí meu potencial, confio muito no meu potencial também não, nesse sentido. Que eu sob pressão, né, às vezes. Eu fui pra Espanha sob pressão, falando um idioma sob pressão. Fui pressionada também nos Estados Unidos pra falar ali. Sim. Começando na imigração, porque eu achei que, né, tu ia falar tudo e entendi que tu não tava sabendo do roteiro. Aí eu, não, peraí. Aí eu entrei ali no meio, fui pro negócio da Warner sozinha, fui fazer comprinha sozinha. Então, nesses momentos de pressão, assim, que eu tenho que desenrolar, eu acabo desenrolando. Você fala muito bem espanhol. Porque eu não tenho que pensar muito, só vou lá na urgência e resolvo. Se eu tiver que pensar muito, aí, menina, trava mesmo de um jeito que eu não consigo, não. Mas vamos lá, vamos ter fé. E no nosso quadro rotativo da vez, a gente tem o teste de sobrevivência linguística, que eu achei que tá bem dentro do nosso tema, tá? Regrinhas. A gente cria uma situação e a outra responde no idioma que se sentir confortável. No meu caso vai ser o português. Não, então tem que ser o idioma que você se sente desconfortável. Vai ser inglês ou espanhol, que é o que eu... A não ser que italiano eu só sei buonasera. Sim, buonasera, parla. Buonasera. E aí você no seu alemão, inglês, espanhol, italiano, holandês, não sei o que mais. Ih, menina, holandês vou estar passando. Como pedir ajuda porque você perdeu o passaporte? Oh my gosh. Hi, I'm so sorry. I just lost my passport right now and
I don't know what I can do right now, so can you help me, please? Nossa, muito bom. Eu seria mais objetiva. Help me, passport lost. Eu sou a IA, tudo bom? Eu sou um robô. Tá. Próxima. Como pedir aumento? Aí, é difícil até no português, né? Perdona. Me gustaría hablar contigo porque, bueno, me gustaría aumentar mi saldo mensual. Entonces, bueno, yo soy buena lo que hago y me gustaría hablar contigo un poco más sobre eso. Quizás Muito bom. 1.000 euros a mais. Muito bom, muito bom. Como eu falaria? I need money, bitch. Sem pensar Bitch, também have my muito, money. né? Porra, meu dinheiro, garoto. Muito bom. Como tu daria um fora, assim, educado? Thank you. Next. Thank you. Next. Muito bom. Não consigo pensar em algo melhor que isso. Nossa, muito bom. Obrigada, próximo. Obrigada, próximo. Porque, velho, pra xingar, pra falar, assim, o que você quer falar português, maravilhoso. Não tem como não. Como flertar? Como você flertaria? Entschuldigung. Isso é alemão? Eu achei que você estaria me zoando, estaria chamando palavrão comigo. Entschuldigung. É porque a gente imagina. É só falar que não precisa assim descer tanto nível. Nein. Nein. É só falar liebe dich. nein, cara. É só falar nein. Nossa. Ich liebe dich. Meus sentimentos. Eu não sei como é que eu flertaria. Oh, you Você vem sempre so por aqui. Good. Miau. Falando gatês. Gatei. Idioma que eu me sinto confortável, amor. Porque eu sou uma gatinha. Muito bom. Como tu falaria pra pedir desculpas, assim? I'm so sorry. Aí tá bem fácil. Ou em espanhol, Perdona. me desculpe. Desculpa-me. Uhum. Desculpa-me. Em alemão é Pardon. Entschuldigung. Perdão, é italiano. Sim. Morri. Não. Mas desculpa em alemão tem duas formas de falar, que é Entschuldigung, que é, por exemplo, esbarrou, opa, Entschuldigung, ou Tut mir leid, que é tipo assim, eu fiz uma merda muito grande, e dessa Tut mir leid. É tipo uma desculpa muito... Nossa, como são sensíveis os alemães. Pois é. Entschuldigung. E como explicar ranço em outro idioma? Como você explicaria? Cacete, ranço? É quando... em português, vamos tentar aqui, tá me explicando o que é ranço em português. É tipo quando você cria nojo, né? Não gosta da pessoa. Não gosta, né? Tipo, ai... Não me cai bien. Esta chica não me cai bien. Nossa, não me cai bem. É bem educado, né? La chica não me cai bien. Não me gusta. Não me gusta. Não me gusta tu, não me gusta tu. Gusta... O ranço. Não me gusta tu, não me gusta. I don't like you, bitch. Eu meto um bitch Yes. em todo Bitch. I don't like you. Get away. Get out of here. Get out of here. Show. Yes. Olha aí que sabe. Olha aí. Vamos lá. Às vezes, depende, só se for pra falar mal. Pra falar mal, eu sei todos os idiomas. Ou então pra pedir pro amiguinho do meu lado que eu acabei de conhecer mudar com o amiguinho que tá na minha frente pra mudar pra minha amiguinha vir comigo na montanha russa. Aí eu falo change. Gente.
Change. Place. Nem place, eu acho que não saiu, não. Nem o place. Foi mal educada mesmo. Place. Foi depois que eu falei, meu Deus, foi muito mal educada. Aí quando eu fui tentar falar com ele, tu, ei, não? Aí eu, não, só vou agradecer, porque eu não falei. Lembra? É que eu pensava que tu ia estar mudando. Oxi, eu fiz todo aquele escarcel pra nada. Foi mó barraco no meio da fila. Vai, Não, tá indo garoto, comigo sim. Não, foi só pra dar um agradecimento. Sorry and thank you. Just to be polite. Ai, coitado do cara. Fiquei mal. Pois é. Vamos lá pra já aqui o final do nosso podcast, o final do nosso episódiozinho, que é a tiragem do tarô. Só que, relembrando a tiragem que aconteceu do último episódio, saiu um 5 de espadas. A gente perguntou como que seriam as nossas relações familiares. E essa carta indica um envolvimento, um conflito ali em uma perda. O 5 tem a ver com rompimento. O naipe é o naipe da mente, né, que é o de espadas. E indica uma disputa que foi gerada por uma noção inflada, atual de poder, ou uma tarefa pesada demais foi empreendida. E realmente na nossa vida, naquele momento a gente estava sofrendo realmente uma sobrecarga, né? Eu acho que desde que a gente começou com o podcast, antes disso também, a gente tá sofrendo umas sobrecargas. A carta veio só pra reafirmar isso daí mesmo, como é que seriam os próximos dias. Realmente os próximos dias foram uma disputa, uma briga, uma intriguinha aqui, outra ali, um negócio, entendeu? Um movimento. Um movimento. Mas às vezes é muito também disputa mental, da gente tentando assimilar tudo, organizar tudo exatamente. Então, às vezes é muito isso também, esse embate, né, esse conflito interno, já que, inclusive, é o naipe da mente. Então, envolve muito disso também. Então, acho que bateu bastante. Sim. E hoje é sobre... A gente vai perguntar qual que é a nossa energia atual com relação a aprender e usar outros idiomas. Posso falar agora, não preciso nem tirar. No meu caso, eu vou estar só observando. No meu caso, amor. No meu caso, eu vou estar só observando. No seu caso, você vai estar aprendendo lindamente o alemão. Enquanto tenta expulsar alguma coisa da sua garganta. Exato. Gente do céu, tá complicado. Lembrando que é só uma brincadeira. Essa é uma brincadeirinha. Temos aqui nossa cola. Nosso tarozinho de gatinhos. Vou virar, já escolhi. 1, 2, 3. Muito bom. O sol. Ai, gente, finalmente! E não foi invertido? Não vem invertida. Ai, feliz. Solzinho maravilhoso. É a carta 19. Vamos lá. Uau! O sol. Brilhando com energia radiante. As palavras-chave são inovação, fortalecimento, boa saúde, liberdade e realização. Que lindo. O sol é celebrado em mitos e histórias do mundo todo e de todas as eras. Um reconhecimento de seu papel vital em manter a vida. Quando a carta do sol aparece em uma tiragem de tarô, você sabe que possui a vitalidade e o entusiasmo necessários para lidar com qualquer coisa adiante. E há chances de que aventuras de diversões estejam à sua espera. E tá positivo pro idioma, hein? Tá bem positivo pro idioma. Tá, hein? Amei. O sol sugere que é a sua vez de brilhar e os eventos estão a seu favor. Pode haver uma promoção ou alguma outra situação afortunada no horizonte, ou talvez outras pessoas se atraiam pelo brilho e energia que você está exalando. Este é um momento maravilhoso para socializar e se divertir. Usa bastante esse idioma aí. Não desperdice essa oportunidade. Quando estamos no centro do universo, nossos desejos se tornam possíveis e precisamos aproveitar o momento. Nossa, amei, gente. Vou socializar bastante. Muito bom. Muito bom.
Vou tentar também. Agora eu fiquei animada. Agora eu fiquei animada. Agora eu acho que meu horizonte se ampliou, entendeu? É porque se a gente marcar uma conversa entre a gente toda semana, por exemplo, pra falar inglês, a gente vai acabar indo pro português. Tenho certeza. A gente já tentou isso algumas vezes. Mas a gente pode continuar tentando, né? Não é porque falhamos antes. Que não vamos continuar tentando. Exatamente. Mas só dicas, assim, bem esporádicas, assim. Eu acho que pra quem tá aprendendo um novo idioma, é importante você entender como você aprende, que isso vai te ajudar bastante, enfim, nesse processo. Acho também que contratar professores particulares também ajuda bastante. Claramente tem pessoas que são mais autodidatas, enfim, tudo mais, mas, sei lá, noções básicas de gramática e tal, eu achei super que me ajudou, né, a conseguir a fluência mais rápido. E é isso, marca com seus amigos aí pra falar e tal, porque é justamente o falar pra perder essa vergonha, porque às vezes é essa vergonha que trava você pra, enfim, continuar falando e tudo mais. Enfim, é isso aí que eu queria acrescentar aí na vida das pessoas. Até o ChatGPT, que tem gente que não consegue também, não tem condições de, né, um professor particular. De contratar, sim. Mas até o ChatGPT consegue dar umas noções, consegue simular conversas. Então, exatamente. Boa. E daí pede pra fazer um resuminho gramatical do idioma e tal, que dá certo. Cria um agente. Eu aprendo muito repetindo. O Ravi Carneiro realmente me ajudou a dar uma destravada. Agora, a fala é outros 500. Eu acho que o curso não tem. E depende de mim mesmo. Muito obrigada por participarem. Sim, se você chegou até aqui, muito obrigada também pela sua participação. Nosso próximo episódio, como sempre, daqui a 15 dias, no dia 2 de abril, ao meio-dia. Acompanhe a gente nas redes sociais, @nãopodepensar, no TikTok, Instagram. Muito obrigada. E fica aí algumas perguntinhas para vocês responderem também nos comentários. Qual que é o idioma que você gostaria de aprender? O que te impede hoje? Você tem alguma vergonha de falar assim como eu? Ou está mais fluente assim como o Roberto? Gente, fica aí. Não, tá. O quê? Caminhando para um poliglotismo não é fluente. Eu vou estar desligando esse podcast agora mesmo. Vai estar encerrando isso aqui. Queria ser humilde, cara. Eu queria ser humilde. Não é melhor não. Não é melhor não, porque aí é mérito seu, inclusive. Você é fluente sim, gato. E é isso. Obrigada. Um beijo. Tchau.